Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi que estava sendo amado, meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas e minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus, com a sua piedade. Levante-me do chão, estenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Desde então senti que já não era mais o mesmo, e aquela solidão não havia mais em mim. Os meus olhos se voltam inteiramente ao Senhor, depois que percebi como é grande o seu amor. Conhece o meu caminho, sabe onde eu ando, é o meu refúgio e a minha proteção. Está sempre me ajudando nos momentos mais difíceis, sendo a minha salvação. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Eu me recordo que essa música fez parte de um momento muito especial da minha vida. Eu morava lá em Terra Boa, no Paraná. Foi talvez um dos momentos mais difíceis de toda a minha história, né? Um dos muitos que eu já tive a oportunidade de viver. Minha irmã tinha morrido num acidente muito trágico. E é interessante que quando eu experimentei a morte da minha irmã, eu sofria, era muito conturbado, né, dentro do meu coração, tudo que a morte dela havia me causado. Primeiro, a dor de ver partir uma pessoa que você ama, que participa ativamente da sua vida. Era uma irmã muito ligada a mim.
E depois você acompanhar o sofrimento de uma pessoa que você ama muito, né? Que é minha mãe. Acompanhar a dor da minha mãe e também do filho da minha irmã, do Conrado, naquela época, foi muito doloroso, muito difícil. E eu me lembro que Deus me visitou muito através dessa canção. Na época, o recém-lançado CD Mais Que os Pássaros, da minha querida amiga Ziza Fernandes, que para mim é um CD que divide águas, né, dentro da música católica, porque a Ziza, ela pode até ter ficado um pouco sumida nos últimos tempos, né, mas a Ziza, ela teve uma função, um trabalho importantíssimo dentro da música católica. Ela foi uma das pessoas que inaugurou, né, naquela onda de música nascida da espiritualidade da renovação carismática, que a música católica sempre foi muito forte, né? Nós sempre tivemos grandes nomes. Durante muito tempo o Padre Zezinho continua sendo, né, o maior referencial da música religiosa para todos nós. O Padre Zezinho, com sua capacidade imensa de criar, acho que o Padre Zezinho tem uma música para cada assunto, né? Ou 3 músicas para cada assunto. Um homem que compõe muito. Mas eu falo daquele momento da renovação carismática, quando a música era muito em torno do louvor, né? Eram muito músicas para serem cantadas no grupo de oração. E de repente a Ziza trouxe uma proposta muito nova. A Ziza, no disco dela Mais Que os Pássaros, se você não tem, valeria a pena você ter, porque é um CD histórico para nós. Para mim, então, ele foi importantíssimo na minha caminhada. A Ziza veio falando de Deus através de uma humanidade muito bonita, de uma análise, né? Músicas que passavam, que falavam de relacionamentos humanos, que falavam de respeito, de amizade, de respeito ao tempo da dor. E das muitas canções especiais que estavam gravadas naquele disco, estava essa música Guardião, que é uma música, na verdade, composta por um grande compositor da música também religiosa, Vinícius Del Bianco, lá de Franca, uma cria da tia Lolita, né, do Raléu de Franca. E o Vinícius participava com ela nessa música. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, era como se Deus estivesse me carregando no colo. A expressão guardião é muito forte, né? O que é o guardião? É aquele que faz questão de observar uma propriedade para que ela não seja invadida. Guardião da minha casa, né? Aquele que faz questão de zelar para que a propriedade continue inteira. Deus entrou na minha história naquele momento em que meu coração estava tão machucado, tão sofrido, e me visitou pelas vozes do Vinícius e da Ziza nessa canção, me mostrando que a experiência que nós fazemos dele, né? A experiência que nós podemos fazer de Jesus é sempre uma experiência de redenção. Eu estou numa situação desfavorável e o meu Redentor me encontra. E Ele me resgata naquele momento em que eu estou tão desfavorecido pela vida. É sempre assim. A dor é uma experiência que no momento em que nós a experimentamos, nós ficamos desfavorecidos. A dor nos aparta, né? É como se a gente não tivesse condições de viver como os outros que não estão passando por ela podem viver. É como se você fosse retirado, é como se você fosse excluído, a dor nos exclui. Mas quando a gente interpreta essa dor como uma oportunidade de ser encontrado por aqueles que podem um pouco mais do que nós experimentamos diversos contextos da redenção. Uma primeira experiência redentora é você ser encontrado pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas pessoas que te amam, né? E o outro, humanamente, mesmo marcado pelos limites e pelo pecado, ele pode exercer o dom de ser redentor para nós. A gente já experimentou isso em algum momento da nossa vida, quando a gente precisou chorar as nossas mágoas, pedir um apoio e alguém nos favoreceu. Nós que estávamos então desfavorecidos,
encontramos alguém que se dispôs a estar conosco no momento daquele desfavorecimento. Alguém que se dispôs a passar uma noite em claro, alguém que se dispôs a passar algumas horas nos ouvindo, alguém que se dispôs a enxugar a nossa lágrima, alguém que se dispôs a ouvir o que tanto nos incomodava, ou até mesmo, assim, com muita honestidade, com muita sinceridade, simplicidade, tentar aproximar-se do que nós estávamos sentindo. É tão bom, né? Quando você tem pessoas que se dispõem a sentir com você. Essa dimensão da solidariedade, que não passa pela ajuda material, mas que passa pela disposição que o outro tem de ser com você naquele momento em que você tem dificuldade de ser sozinho. Quando você não consegue, né, levar sozinho toda aquela carga existencial que foi descarregada sobre você. Então é muito bom a gente encontrar essa redenção, a gente encontrar o amor que nos guarda, o amigo que é também guardião, a mãe que também é guardiã, o irmão, o amigo, o esposo, a esposa, alguém que naquele momento se dispõe a exercer o papel de ser o redentor. Mas a experiência humana de você encontrar alguém que pode ser um redentor na sua vida, um abraço, um gesto humano que lhe retire ou que lhe faça tolerar um momento desfavorável, nos insinua, né, e nos mostra uma dimensão redentora ainda mais sublime, que é a que Deus faz por nós o tempo todo. Essa redenção que Deus realiza em nós através de seu Filho Jesus. Ele é o nosso redentor. É em Jesus que nós encontramos o verdadeiro guardião. Até eu digo isso sempre: Deus nos guarda através dos nossos amigos, Deus nos ama através das pessoas, e essa experiência é sempre complementar. Experimento Deus no momento em que experimento as pessoas, mas o que experimento nas pessoas não termina, ele me sugere ainda mais. Quanto mais eu me aproximo do amor humano, quanto mais eu experimento esse amor humano sem os seus excessos, sem os seus pecados, mais ainda eu me aproximo do amor divino. É uma regra, né? Bonita de ser seguida. Quanto mais eu me aproximo do verdadeiro amor humano, muito mais eu posso experimentar o amor divino. E todos nós precisamos disso. De experiências, de redenções humanas que nos proponham redenções celestes. De você perceber o esforço humano de alguém querendo estar ao seu lado no momento da sua dor, e isso lhe sugerir a fé naquele que nos acompanha o tempo todo e que nos é mais íntimo do que nós mesmos, que não desiste de nós, que nos ama até o fim, que permanece ao nosso lado. Nós estamos ainda sob o impacto da visita do Papa Francisco. Eu particularmente ainda não absorvi tudo o que esse homem nos trouxe. Fiquei extremamente comovido pela forma como ele me olhou, né? Engraçado que aquelas duas frases que eu tive a oportunidade de cantar olhando nos olhos dele, eu pude identificar que nós temos um Papa que consegue conciliar a misericórdia com toda a dimensão acolhedora que a misericórdia precisa ter, mas ao mesmo tempo a firmeza que todo misericordioso também precisa ter para não ser um molenga, né? Nosso Papa é firme. Temos uma liderança hoje que pode fazer muito bem ao coração da igreja, pode fazer muito bem ao coração de todos nós, quando nós identificamos que, a partir do exemplo de Francisco, nós também precisamos buscar essa solidariedade que oferece ao outro amor, mas que também exige dele um comprometimento. Essa experiência humana maravilhosa que nos congrega e
que nos faz solidários uns com os outros, mas que ao mesmo tempo nos motiva a buscar diariamente, sem descanso, essa redenção. Que nós podemos viver e experimentar, e que nós precisamos viver e experimentar. Não é só podemos, nós precisamos dela. Uma redenção que nos vem pelo esforço que nós fazemos diariamente de manter a coerência, de buscar aparar as arestas. Eu acredito que toda a postura do Papa entre nós, todo o seu jeito de ser, muito antes da palavra, o Papa Francisco, ele evangelizou muito mais com as atitudes. Antes das palavras vieram as atitudes, os gestos concretos, a simplicidade, o despojamento, a disposição que ele tinha de estar com as pessoas, de encontrar. Tão lindo, tão reveladora aquela última entrevista dele, dizendo que ele não veio ao Brasil para ficar dentro de uma caixa de vidro, ele veio para encontrar as pessoas. Porque o Papa está disposto a ser o guardião. E o guardião é aquele que acompanha de perto, é aquele que ama, é aquele que cuida do rebanho observando. Profundamente reveladora a sua presença entre nós, a nos mostrar que nós estamos vivendo um novo tempo como igreja. Um homem que nos desafia com a sua vida, com o seu jeito de ser. A guardar bem, a nossa responsabilidade de viver este cristianismo com todos os comprometimentos, com toda a dimensão da misericórdia que nós precisamos viver, mas ao mesmo tempo com toda a seriedade, com toda a firmeza, para que o nosso cristianismo seja verdadeiro, seja coerente. Tenho certeza que você também está ainda experimentando, saboreando as alegrias, que o Papa nos trouxe, e se Deus quiser, vamos ainda descobrir muitas riquezas que ele deixou esquecida por esse Brasil afora e no coração de muitas pessoas que podiam estar por um momento até desencantadas com a igreja e de repente viram no Papa Francisco um novo motivo, para a gente poder voltar a fazer essa experiência de Jesus, a não desistir do projeto. A igreja é pecadora, mas nós podemos ser também como Francisco dentro dessa igreja. Assumir a nossa verdade pessoal, assumir aquilo que precisa ser reformulado e junto com ele, a gente fazer essa reforma tão saudável para todos nós. Boa noite, seu Christian. Foi ver o Papa, não? Viu? E aparecia, você estava lá? Estava na missa também, não? Que bom. Ficou na chuva? Nós no Rio de Janeiro, a gente pegou um frio, nem parecia que estava no Rio de Janeiro. Mas foi lindo demais. Você sabe uma das coisas que mais me tocou nessa jornada? Foi ver aquela reunião de pessoas, aquela confusão, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro virou uma verdadeira confusão, mas uma confusão organizada, né? Isso é interessante demais, é um testemunho que vem antes da palavra. Estava tudo justamente fundido do jeito, uma fusão do jeito certo. E você sabe que, se a gente fica pensando que ali ninguém estava alcoolizado, né? Se você olhasse para aquela multidão, aquelas imagens, por exemplo, na noite de sábado, ninguém alcoolizado, todo mundo passando um perrengue danado, porque não é fácil ser peregrino. Eu já fui 2 vezes, eu sei como é difícil, como é cansativo. E de repente você olha no rosto daquela juventude, existe um sorriso, existe uma disposição que contagiou os moradores de Copacabana. Quantas vezes eu ouvia isso dos moradores mesmo. Nunca vimos isso na nossa vida. Claro, aquele lugar está acostumado a hospedar grandes eventos, né? Que sempre que sempre geram confusão, que geram transtornos, muitos índices de violência, muito registro de violência. Claro, tivemos um ou outro assalto, uma coisa assim, mas nada que pudesse assim dizer, nossa, meu Deus. E mesmo o espírito que prevaleceu entre os jovens, né? Aquela disposição, aquela paciência para com aquilo que não estava dando certo. Um verdadeiro testemunho cristão. Eu fiquei encantado mesmo, e reforça dentro do meu coração
aquilo que eu já tinha observado nas 2 jornadas que eu fui. Eu tive a oportunidade de ir na da França, depois na do Canadá, e ver tanta gente reunida no mesmo lugar, sem que houvesse uma confusão, sem que houvesse uma briga, me fazia acreditar que o mundo pode ser melhor, sim. Que quando nós somos inspirados pelos mesmos motivos de Jesus, nós teremos a oportunidade de fazer um mundo novo. Conviver, né? E estar no espírito de solidariedade, a jornada favorece isso. O tempo todo nós precisamos partilhar o que nós temos, nós precisamos partilhar quem a gente é e fazer a alegria prevalecer. Ninguém ali estava entorpecido para ser feliz. Só estavam congregados por um motivo superior, maior, que fazia com que todo mundo ali pudesse viver. O que era precário, né? Não é fácil você ter 3,5 milhões de pessoas reunidas no mesmo espaço durante 4, 5 dias. É claro que alguma coisa, a cidade não tem estrutura para tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, fazer com que essa reunião seja harmoniosa. Nenhuma baderna pelas ruas de Copacabana, pelo contrário, só havia alegria. Então, para nós foi um testemunho maravilhoso. Eu quero parabenizar todos os jovens que estiveram lá, você que está nos assistindo, que ajudou a que esse testemunho fosse dado, ajudou para que esse testemunho pudesse correr o mundo, porque você pode ter certeza, a maneira harmoniosa como a Jornada Mundial da Juventude aconteceu no Rio de Janeiro, foi o grande testemunho que nós cristãos poderíamos dar ao mundo. A paz é possível. O mundo pode ser diferente quando Jesus faz parte, quando Jesus é o centro dos nossos motivos. E quando nós falamos de Jesus, nós estamos nos reportando a tudo aquilo que é a axiologia cristã, né? A toda a dimensão dos valores cristãos, o respeito ao outro, o amor, a solidariedade, a partilha, os gestos que sem dúvida fizeram com que a Jornada Mundial da Juventude pudesse acontecer como ela aconteceu. Nossos parabéns, né, a toda a equipe organizadora, de maneira muito especial ao Dom Orani, arcebispo do Rio de Janeiro, ao Dom Paulo, Padre Renato, todos os padres do Rio que estiveram à frente para que a Jornada Mundial da Juventude acontecesse. A gente sabe, todo o comitê organizador, né? A gente sabe quantas lutas foram travadas ao longo deste ano, desde o ano passado, quando foi anunciado que seria no Brasil, né? O empenho que a Arquidiocese do Rio de Janeiro precisou fazer para que tudo aquilo pudesse acontecer, para que nós recebêssemos o nosso líder e que a recepção desse líder pudesse ser um momento de conversão para o mundo. Foi o que justamente aconteceu. A partir do testemunho vivido, a partir da experiência que nós tivemos ali no Rio de Janeiro, você pode ter certeza que muitos corações se voltaram para Deus. E muitos que estavam já dentro da igreja tiveram o seu ardor missionário revigorado, para que a gente pudesse fazer essa proposta, né, da jornada, ir pelo mundo inteiro e fazer discípulos em todas as nações, para que isso pudesse se tornar uma realidade na nossa vida.